Você já deve ter falado com alguém mentiroso. Seja essa pessoa um golpista tentando te vender algum produto duvidoso que você não sabe exatamente qual a procedência, ou até aquelas pessoas que fingem ser o que elas não são mesmo. Oi, é o Isa, e eu não tava mentindo. Eu realmente tô aqui na semana seguinte. Por mais que eu tenha ficado muito tempo sem postar, eu dei uma preparada extra nesse mês. E se tudo der certo, no fim desse mês, vocês terão outro vídeo de Iceberg, que eu espero que seja um sucesso que nenhum outro. Enfim, eu separei duas histórias dessa vez pra gente tá lendo aqui. A primeira se chama Eu Sabia Que Eles Estavam Mentindo Sobre a Sua Identidade, e a segunda, Colégua de Quarto Indesejado. Bem, eu já enchi o saco de vocês, que chega, então que vem a névoa. Eu sou uma mulher de 22 anos, que mora em um complexo de apartamentos totalmente novo, numa parte tranquila da minha cidade, que é bastante seguro em geral. É a primeira vez que eu moro sozinha, então mesmo sendo uma área segura, tomei alguns cuidados, que incluíram a instalação de uma campainha com video ring, que é aquelas campainhas que você vê pela câmera quem tá na sua porta, sabe? Sinceramente, eu nunca precisei disso nos 6 meses que eu morei aqui, pois nenhum visitante inesperado apareceu. Até ontem à noite. Eu estava sentada em casa, sozinha com meu cachorro, fazendo algumas coisas da casa. Já eram quase 8 horas da noite e estava quase totalmente escuro. À noite, tenho minha campainha configurada para me alertar quando alguém for detectado na minha porta, então é uma notificaçãozinha toda vez que aparecer alguém, um sensor de movimento. Recebi uma notificação de movimento nela, mas não pensei muito nisso. Às 8 horas as pessoas ainda estão andando pelo corredor, subindo as escadas. Podia ter ativado por uma coisa boba, sabe? Até por um animal. Uns 30 segundos depois eu escuto várias batidas fortes na porta e 3 alertas, notificações de que tinha alguém na porta da minha campainha. A partir daí eu já fico assustada e o meu cachorro, que é chamado Oli, tá latindo enlouquecidamente, parecendo um husky. Eu abro o aplicativo da câmera e vejo 2 homens parados do lado de fora da minha porta. Eu fico pensando com meus botões, sabe, se eu deveria abrir a porta ou não. Não, né? Você não abriu a porta, né? Mas depois eu decidi que eu abriria, já que não estava totalmente escuro e os meus vizinhos estavam em casa. Então eu decidi que seria seguro fazer isso. Eu abro a porta de uma maneira lenta, apenas o suficiente para eu colocar a cabeça para fora e ver quem estava ali. O homem que estava mais próximo da porta de mim disse que ele faz parte de um, abre aspas, comitê de guirlandas, fecha aspas, e elogiou a minha guirlanda. Para quem não sabe o que é uma guirlanda, vai estar na tela. Então, ele disse que trabalha numa empresa de internet e que ele e o seu sócio estavam ali para me oferecer um acordo. Me lembra alguma coisa, né? Ai, ai. Agora, o meu apartamento tem uma política muito rígida de não tolerância para qualquer tipo de solicitação. A gente é instruído a denunciar imediatamente esse tipo de atividade e tem cartazes espalhados por toda parte informando que a solicitação é proibida por lei aqui. É por lei. Caramba. Eu disse aos homens que eu estava feliz com o meu serviço atual e eu não me interessava em mudar. O homem continuou falando sobre o grande negócio que eles estavam oferecendo e eu continuei recusando, enquanto ele ficava dizendo que morava perto dali e que ele ficaria muito feliz em montar pessoalmente o serviço. Ele inclusive até se ofereceu para entrar e me ajudar a começar imediatamente, naquele momento mesmo. Eu recusei a oferta mais uma vez e ele reiterou. Ele insistiu que que se eu mudasse de ideia, eu poderia ligar para ele, porque ele poderia estar aqui em 5 minutos, segundo ele, para me ajudar. Ele me entregou um cartão de visita dele e eu tentei encerrar a conversa novamente, sabe? Você devia ter puxado a porta, moça. Ele então disse que ele simplesmente não podia ir embora, sabendo que poderia conseguir um negócio tão bom e que eu tava dizendo não. Já vemos que tem problema com nãos, né?
Nesse ponto, os meus instintos já estavam me apitando o tinido do Homem-Aranha. Eu decidi adotar uma abordagem mais agressiva e eu perguntei se ele sabia que o apartamento tinha uma política rígida de proibição de solicitação de coisas. E ele disse que estava ciente, mas que tinha esclarecido o problema com a administração. Meu apartamento tem uma equipe administrativa bem pequena e eu conheço cada um deles. Perguntei com quem que ele tinha acertado, no caso, né? E ele disse que acertou com os caras do carrinho de golfe, o Mike e o Will. E que Mike era um cara legal. Bem, nesse momento eu tinha certeza que ele estava mentindo. A nossa equipe de gestão é formada só por mulheres. Não tem nenhum Mike ou Will. Na verdade, só tem um homem que trabalha aqui. O nome dele é Joe. Não tem nenhum cara do carrinho do golfe. Eu digo novamente, obrigado. Não tô interessada. Fecho a porta e tranco ela com 7 fechaduras. E depois engole a chave. Dei uma olhada mais de perto no cartão de visita que ele me entregou e tinha um logotipo. O nome que estava lá e o e-mail não era um nome e um e-mail de uma empresa, era de uma conta do Google normal. O número de telefone também não apareceu quando eu pesquisei a empresa. Eu decidi postar sobre o meu encontro com esses infelizes na única página do Facebook dos moradores. Algumas mulheres também comentaram que tiveram interações semelhantes naquela noite, mas que receberam nomes diferentes. O estranho é que nenhum dos homens ou casais foi abordados. Só mulheres. Eles só conversaram com mulheres. Eles conversaram com o vizinho de cima, com a vizinha de cima e com o vizinho do outro lado do corredor, ambas meninas, e não falaram com nenhum dos homens que moram no mesmo andar que eu. Todos receberam nomes diferentes e todos receberam negócios, entre aspas, muito diferentes. 2 mulheres foram informadas de que não tinham cartão de visita para distribuir, já que eles já tinham dado para todo mundo, que o pessoal tinha se interessado demais. Eu achei que valeria a pena pesquisar o nome desse cara no Google para ver se aparecia alguma coisa, e com certeza o segundo resultado foi um relatório de registro de infratores. Acontece que o homem que falou na minha porta cometeu 5 crimes e cumpriu vários anos de prisão por diversas acusações, incluindo tráfico de substância controlada, roubo por engano, como é que é um roubo por engano, e posse de propriedade roubada. Eu sabia que era ele porque tinha uma foto anexada no relatório. Atualmente ele está em liberdade condicional até novembro, não é citada datas no post. E eu não tenho certeza se eu tô pensando demais nessa situação, porque é a primeira vez que acontece algo comigo, sabe? Dessa maneira. Mas, sei lá, não parecia certo. Talvez eu só esteja sendo dramática e paranoica, mas a coisa toda parece um pouco estranha. Não tenho certeza se eles eram apenas golpistas ou se estavam vigiando lugares para roubar, ou pior, eu relatei isso ao gerente da propriedade que está investigando até hoje. Mas eu tô um pouco desconfortável com isso tudo. Se eles voltarem, eu com certeza vou chamar a polícia. Como desde o momento que eu escrevi isso, nada mais suspeito aconteceu. E eu tô bem inseguro nesse momento. Primeiro de tudo, eu não sei onde é que se passa essa história, não foi citado. Mas tem que ser um lugar muito, muito, muito seguro. Porque aqui onde eu moro, passou das 6 da tarde, eu só abro a porta se reconhecer a voz. Imagina se eu abrir a porta sabendo que tem 2 outros caras desconhecidos do outro lado. É pedir pra virar estampa de camisa, né? É segredo. O mais chocante disso tudo é saber que eles sabiam exatamente quais apartamentos tinham mulheres. O que significa que eles têm alguém dando informações pra eles de dentro ou coisa do gênero. Bem, enfim, vamos pra próxima. Eu sou uma mulher de 38 anos, mas quando eu tinha 18 eu morava num terreno que tinha várias casas. A minha era uma espécie de apartamento-garagem, com 2º andar, e era considerado um apartamento de eficiência.
Bem, esses apartamentos de eficiência é um nome bonito para representar aqueles apartamentos que praticamente só tem um cômodo e que o aluguel é R$ 5.000 em São Paulo, sabe? Ele só tinha paredes sem portas para separar os cômodos. O segundo andar estava sendo reformado e não tinha ninguém alugando aquele quarto aí, né? Aquela peça. À noite, eu ouvia passos e parecia que vinham do andar de cima. Eu podia ouvir alguém subindo e descendo as escadas lá fora de noite. Uma vez eu amarrei a minha São Bernardo no pinico e eu saí. Eu voltei porque eu tava ouvindo arranhões nos degraus, sabe? E eu encontrei enrolada na escada de uma forma que ela não ia conseguir fazer sozinha. Eu comecei a receber alguns amigos porque eu pensei que eu tava começando a imaginar coisas. Era a primeira vez que eu morava sozinho e eu tava meio paranoica. Podia ser isso, sabe? Uma noite eu tava deitada na cama e eu ouvi um barulho. Acabei acordando, um barulho meio estranho. Eu olhei pra cima, ainda meio adormecida, abrindo os olhos, e eu vi uma figura sombria no pé da minha cama. Eu podia ver só um contorno do que parecia ser um homem ou uma mulher muito magra, com cabelo desgrenhado e uma cartola. Diz pra mim mesma que eu tava sendo paranoica, imaginando coisas, ou que eu, pior, tava com uma paralisia do sono. Agarrei o meu cachorro e cobri a gente com um cobertor, falando pra mim mesma que não era real, quase como quando você achava que ia enganar o diabo colocando o cobertor por cima. É exatamente isso. Algumas semanas depois, uma bola de beisebol foi atirada na janela do meu carro. Quando eu estava juntando os cacos de vidro, meu vizinho veio falar comigo. Um casal jovem tinha alugado uma casa no mesmo terreno. Eu perguntei se ela sabia se o dono do terreno estava trabalhando no segundo andar da minha casa, ou talvez se alguém tinha alugado ela, porque eu continuava ouvindo barulhos lá de cima. Ela me disse que não e ofereceu que o marido dela fosse dar uma olhada no andar de cima da casa. Enquanto ela inspecionava, ela começou a me dizer para ficar atenta, que tinha um morador de rua que tinha sido visto no beco de trás do nosso terreno, sabe? Eu pedi para ela que me descrevesse ele e ela me disse que ele era magro, alto, tinha um cabelo comprido e sujo e sempre usava um chapéu engraçado, como o chapeleiro maluco, uma cartola. O marido dela volta e diz que a porta estava destrancada, mas que o piso do apartamento de cima não estava concluído e que não tinha como alguém estar morando lá, porque não tinha exatamente onde pisar, né? Liguei para minha mãe no dia seguinte e ela me ajudou a me mudar. Enquanto eu carregava a mudança, encontrei 3 chaves de casa em lugares aleatórios do meu quintal. Todas elas eram da minha porta. Tenho certeza que esse cara estava morando comigo e eu não tinha a mínima ideia. A única coisa que não me parece verídica dessa história é ela tá com um cachorro na cama e ele não latir. Ou sequer avisar pra ela que tem um cachorro dentro de casa. Pelo menos o meu, se tem alguém que ele nunca viu antes de dentro de casa, ele fica enlouquecido, baixa o satanás no cachorro. Ele não fica tranquilo enquanto eu não estiver no mesmo cômodo que o estranho. O cachorro é um bicho extremamente territorial e que ele acha estranho que tenha gente nova no território dele. Eu não tô dizendo exatamente que a história é fake, mas esse ponto é meio suspeito, sabe? Bem, mas se você acha que eu não menti nos conteúdos de hoje, eu convido você a conhecer outros vídeos meus. Eles estão na descrição, na tela, no card, em qualquer lugar que você for, eles vão estar. Mas enfim, esse foi mais um vídeo pra vocês. Não esqueça que tem mais na quarta e na sexta que vem. Até a próxima. Tchau.